Miyamoto Musashi foi um gênio das batalhas com espadas, venceu mais duelos do que a maioria em sua época e depois de um tempo, dedicou-se ao ensino e ao conhecimento. Com suas técnicas, criou um conceito de que se você puder aprender uma coisa, pode aprender qualquer coisa. Mas antes, vamos falar um pouco sobre ele, e sobre o motivo de um homem de centenas de anos atrás ainda ser estudado até hoje. Miyamoto Musashi nasceu no Japão feudal. Uma época brutal. Homens morriam por honra, perdiam a vida por orgulho, e viviam com a espada como extensão do próprio corpo. Mas Musashi enxergava diferente. Enquanto outros homens treinavam apenas força, ele treinava percepção. Dizem que venceu seu primeiro duelo aos 13 anos. E não foi sorte. Desde cedo, Musashi percebeu algo que poucos entendem até hoje. A batalha começa muito antes do combate. Ela começa na mente, na postura, na disciplina, na maneira como você reage sob pressão. Enquanto guerreiros aprendiam golpes, Musashi estudava pessoas. Medo, ego, impulsividade, ansiedade, distração. Ele entendia que a maioria perde antes mesmo de começar. E talvez seja exatamente isso que acontece com muitas pessoas hoje. Elas desistem antes de tentar, se sabotam antes de agir, se convencem de que não conseguem, antes mesmo de entrar na batalha da própria vida. Musashi venceu dezenas de duelos, alguns dizem mais de 60, e permaneceu invicto. Mas o mais assustador não era sua habilidade com espadas, era sua capacidade de adaptação. Ele lutava com 2 espadas quando ninguém fazia isso. Usava o ambiente ao seu favor. Chegava atrasado propositalmente para quebrar o emocional do adversário. Transformava a estratégia em arma. Porque Musashi entendia algo extremamente perigoso. Quem controla a mente do inimigo vence antes do primeiro golpe. E isso não serve apenas para guerras. Serve para negócios, dinheiro, relacionamentos, comunicação, disciplina, vida. Hoje, a maioria das pessoas perde para distrações pequenas. Um vídeo curto, uma opinião alheia, uma rejeição, uma dificuldade mínima. A mente moderna ficou fraca, impaciente, dependente de motivação. Mas Musashi defendia o contrário. Ele acreditava em repetição, constância, treinamento diário, silêncio, controle emocional. Musashi não acreditava em talento. Ele acreditava em construção. E foi dessa visão que nasceu uma de suas ideias mais poderosas. Se você conhece o caminho profundamente em uma área, pode enxergá-lo em todas as coisas. Essa frase parece simples, mas ela muda completamente a maneira como você aprende. Porque a maioria acha que precisa começar do zero toda vez que entra em uma área nova. Musashi discordava. Para ele, aprender uma habilidade não era apenas aprender aquela habilidade. Era aprender como aprender. Disciplina, observação, repetição, paciência, correção constante, controle mental. Esses princípios servem para a espada, mas também servem para empreender, falar melhor, criar conteúdo, ganhar dinheiro, desenvolver foco, melhorar o corpo e construir respeito. É por isso que algumas pessoas conseguem evoluir rápido em qualquer área. Não porque nasceram especiais, mas porque entenderam o padrão invisível do aprendizado. Elas treinam a mente, não apenas a técnica. E isso é raro. A maioria quer resultado rápido, quer reconhecimento sem esforço, quer evolução sem desconforto. Mas Musashi viveu o oposto. Ele treinava mesmo cansado. Treinava mesmo depois das vitórias. Treinava quando ninguém estava olhando. Porque ele entendia uma verdade brutal. O homem que para de evoluir começa a enfraquecer. Musashi dizia que você deve observar o grande pelo pequeno, e o pequeno pelo grande. Ou seja, quem aprende a dominar pequenos hábitos, começa a dominar grandes resultados. E talvez esse seja o maior problema das pessoas hoje. Elas ignoram pequenas ações. Dormem tarde. Desistem fácil. Quebram promessas para si mesmas. Trocam disciplina por prazer imediato. E depois se perguntam por que a vida não muda. Musashi sabia. Grandes derrotas começam em pequenas fraquezas repetidas diariamente. Por isso ele valorizava tanto o autocontrole. Porque um homem sem controle sobre si sempre será controlado por algo. Pelo medo, pela preguiça, pela ansiedade, pela opinião dos outros, pelos próprios impulsos. No fim da vida, Musashi escreveu o livro dos 5 Anéis. Um livro que não fala apenas sobre combate. Fala sobre estratégia, mentalidade, domínio próprio,
clareza e disciplina. Séculos depois, empresários estudam Musashi, atletas estudam Musashi, militares estudam Musashi, criadores de conteúdo estudam Musashi. Porque o mundo mudou, mas a mente humana continua travando nas mesmas fraquezas. E talvez a maior lição de Miyamoto Musashi seja essa: a verdadeira batalha nunca foi contra os outros, foi contra a versão fraca de si mesmo. E essa é uma guerra que quase ninguém tem coragem de enfrentar.